Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Você com certeza já deve ter ouvido, já deve ter lido que os cangaceiros eram bandidos ferozes. Mas também, com certeza, já leu e já ouviu ele ser chamado de heróis, benfeitores. O que você acha? Como podemos definir o cangaceiro ou a cangaceira? Não saia daí. Em instantes nós iremos conversar sobre uma obra que trabalha muito bem os conceitos sobre esses sujeitos que viviam perdidos, que viviam cometendo os mais horríveis crimes. No programa de hoje nós iremos conversar sobre essa obra. Bandidos, Eric Hobsbawm. Para quem estuda o cangaço e outros temas relacionados à criminalidade, à marginalidade, aos movimentos sociais do campo, eu acho e aconselho essa leitura como obrigatória. A obra Bandidos, essa daqui que eu tenho em mãos, é da editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1975, 148 páginas. A primeira publicação dela foi em 1969. Hobsbawm nasceu em 1917 em Alexandria, no Egito, e faleceu em outubro de 2012 em Londres. Estudou na Universidade de Cambridge e nos anos 60 entrou para o grupo de marxistas britânicos e, junto com outros estudiosos, discutia, procurava entender a história das organizações de classes populares, suas lutas, suas ideologias, através da chamada história social. A obra de Hobsbawm tem 9 capítulos e o prefácio é feito pelo próprio autor, que logo no início diz que, à exceção do capítulo 8, a maior parte do livro fundamenta-se em obras de outros autores. O autor, ele discorre acerca do banditismo social em sociedades camponesas desde o fim da Idade Média. Segundo Hobsbawm, a modernização fez surgir grupos armados autônomos que utilizaram da violência para combater a opressão e o fim das tradições camponesas. O autor trabalha na perspectiva de um estudo político e social. No campo da política, no campo do poder, o autor permite o leitor observar as tensões, os conflitos e também as negociações entre as forças que oprimem e aquelas que se recusam a obedecer. Do ponto de vista social, é feito um diálogo com as teorias marxistas, onde o conflito de classes tem papel definidor. O leitor já fica percebendo qual o trânsito, qual o diálogo que o autor vai estabelecer. As teorias marxistas é que embasam o autor para produzir a sua narrativa. O autor define o banditismo social em 3 períodos: o seu nascimento, sua transformação e sua longa trajetória sob estados e regimes sociais intermediários. Ele também entende o banditismo como um fenômeno universal e presente em todas as sociedades camponesas. Ele divide o banditismo em 3 categorias:
aqui eu chamo a atenção para um ponto interessante. Você que já leu sobre o cangaço, com certeza já viu alguns autores definir o cangaceiro em 3 categorias. Então, veja que há uma semelhança na construção das narrativas de Hobsbawm e de uma boa parcela de autores que escrevem sobre o cangaço. É possível que seja a influência de Hobsbawm sobre esses autores. É possível. A primeira categoria de Hobsbawm é o ladrão nobre, inspirado em Robin Hood. Aquele ladrão humilde, bondoso, paladino, justiceiro. Quando você olha para o cangaço, esse conceito, essa definição, essa categoria se aproxima das narrativas construídas sobre o cangaceiro jesuíno brilhante. A partir daqueles que pesquisaram, que estudaram o jesuíno, esse perfil, essa categoria se assemelha. Resta saber se realmente as pesquisas sobre o jesuíno comprovam, coincidem, convergem para esse conceito estabelecido por Hobsbawm. A segunda categoria são os vingadores, que possuem características heróicas e que se utilizaram da violência em demasia para vingar algo ou alguém. Aí, mais uma vez, a gente transita, dialoga com o cangaço, também a partir de autores que produziram, que construíram narrativas sobre o cangaço. Exemplo, a figura de Lampião. Segundo alguns historiadores, Lampião teria entrado para a vida do cangaço após a morte do seu pai. Tese essa rebatida e apresentada já por inúmeros autores como contraditória, onde essas novas pesquisas mostram que Lampião já vivia, já se envolvia com crimes antes mesmo do pai ser assassinado. A terceira categoria ele chama de haiduks, indivíduos que não tinham compromisso imediato com a rebelião contra as autoridades. Essa terceira categoria eu não vejo, eu não conheço, possa ser que alguém já tenha feito esse paralelo, mas aqui no Nordeste, na temática do cangaço. A análise que o autor faz é uma análise interessante e fácil para que o leitor compreenda o que ele quer colocar. Ele apresenta o banditismo social, sua tipologia, formação e o desaparecimento. Além dessa questão, ele também constrói uma narrativa muito consistente sobre as revoltas camponesas nas sociedades pré-capitalistas e que esses bandidos eles estão atrelados a essas revoltas camponesas, que eles seriam um ambiente propício para o surgimento desses bandidos. Aí ele cita alguns, o Pancho Villa, o Jesse James, o próprio Lampião, ele cita, e ele trabalha com vários sujeitos, vários bandidos de países da Europa, da Ásia, da América. E ele trabalha esse ambiente camponês como algo que se associa à criminalidade, e essa criminalidade uma forma de sobrevivência. Dessa maneira, dá a entender, de uma maneira muito simples, muito clara, que o espaço rural é o local propício para a existência do banditismo. E que, para muitos, esse bandido ele seria um símbolo de justiça e revolta. Esse símbolo de justiça e revolta nós encontramos, nós nos deparamos em muitas obras sobre o cangaço, sobre Lampião em especial, colocando-o na condição
de um paladino, daquele que busca fazer a justiça. Né? É uma tese um tanto contraditória, mas nós encontramos em várias obras que discutem o cangaço. Segundo o autor, esse fenômeno do banditismo, ele se avoluma, ele cresce, ele se fortalece durante os períodos de crise. Aí ele cita crise no meio rural, que proporciona o surgimento de movimentos milenaristas, messiânicos. Aí, quando você vai lendo, você sempre lembra desses movimentos socio-religiosos que ocorreram no Brasil, ou de líderes religiosos que sempre aparecem nas construções narrativas do cangaço, como, por exemplo, o Padre Cícero. Né? É uma figura histórica, é um sujeito histórico que sempre aparece numa boa parcela de obras que retratam o cangaço. Os bandidos, na visão do autor, eles se tornam, portanto, produto da vida camponesa e mantenedores de suas tradições, que ora recebe apoio de grupos para suas ações criminosas. Ele também mostra a inserção dos bandidos na trama política, né, nas relações sociais, nas trocas de favores, que remete claramente o leitor para o nosso espaço aqui, para o Nordeste do Brasil, onde se desenvolveu o cangaço. Quando você olha as relações entre os cangaceiros e os coronéis, a relação entre os cangaceiros e membros das polícias dos estados. Essa estrutura política que o autor trabalha, ele diz que ela exerce dois efeitos sobre os bandidos. Ora, protege e multiplica os bandidos. Outro, integra-os no sistema. Então, você vê sempre uma balança, um vai e vem, dependendo dos interesses e do momento. Ele coloca que no momento em que a modernização avança, que as forças aristocráticas se inserem no mundo moderno, o banditismo cai. Aqui também dá para você perceber, fazer uma ligação, obviamente guardadas as proporções e as diferenças dos acontecimentos, com o Nordeste do Brasil, quando da chegada das estradas, dos automóveis, quando já se vislumbravam as ferrovias, esses chamados símbolos da modernidade eram uma ameaça, representavam uma ameaça para os cangaceiros. Então, essa modernidade não interessava aos cangaceiros. E ele vai trabalhando essa perspectiva do tradicional e do moderno. Quanto mais se moderniza, as construções, as imagens, a forma desse bandido ser visto pela sociedade ia mudando até estabelecerem, determinarem que eles não representavam mais, que eles tinham que ser extintos. A obra de Hobsbawm é uma obra intrigante. Em instantes eu vou fazer um comentário e dar meu parecer, mas antes eu quero lhe pedir, você que acompanha o nosso canal, você que entrou agora, está assistindo o nosso programa, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Tem outros programas, outras resenhas, né? Tem várias resenhas já sobre outras obras que você pode assistir, você pode ver e conhecer inúmeras obras que estão presentes e comentadas por mim em nosso canal. Você pode também, isso é muito bom para a gente, sugerir obras. É bom porque eu passo a conhecer mais obras sobre o cangaço e aumentar o meu pequeno acervo. A obra de Hobsbawm é aquela obra que você tem que ter debaixo do braço. Você pode até não concordar com as ideias do autor. Você pode até achar que
não se pode definir, estabelecer os conceitos que ele usa para os bandidos que ele estudou para os cangaceiros. Você pode até encontrar contradições quando você faz esse paralelo, mas é uma obra representativa, não pela importância do Hobsbawm no mundo da historiografia, não é só por isso. Né? Ele, por si só, é uma referência na história, não precisa de apresentação. E a obra levanta questões interessantes para que a gente possa perceber se os cangaceiros podem ser enquadrados nesse perfil, nesse conceito de bandido social. O autor não coloca os bandidos na condição de revolucionários. Eles aparecem muito mais como reformadores. Né? Eles querem reformar, reformular um modelo de sociedade que, com certeza, não significa, quando olhamos para o cangaceiro, em melhorias de condições sociais para a classe trabalhadora, em especial para os agricultores e agricultoras, quando você olha para o cangaço. Então, o perfil desses bandidos traçados por Hobsbawm, quando você olha para o cangaço no Nordeste do Brasil, você consegue identificar diferenças e não, como eu diria, não concordar com aqueles autores que insistem em reproduzir o pensamento de Hobsbawm para os cangaceiros aqui do Nordeste do Brasil. E como eu disse anteriormente, vale a pena você ter essa obra em sua biblioteca, em sua estante, na sua bancada de estudo. É uma obra boa e uma obra que abre a nossa mente para entender a situação dos camponeses, das áreas rurais de outros países e como essas sociedades, essas comunidades se organizavam e viam e conviviam com esses sujeitos. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.